Fala, meu povo, beleza? Mais um Pod Pro aí, o 14º Pod Pro. Estamos aqui felizes de casa nova, só que vocês estão vendo que tá faltando alguém aqui do meu lado, né? Tá faltando o André. O André tá de férias, abandonou a gente, tá lá curtindo e a gente aqui trabalhando. Mas o Pod Pro não para, né? O André conversou, disse, pode continuar aí que daqui a pouco eu tô de volta, tá? E vocês estão vendo que o nosso estúdio aí tá cada vez mais bonito, cada vez mais claro, né? Mais luzes. Os meus amigos disseram que eu fiz algumas gambiarras para ficar com mais luz, mas não, né? Tá tudo certo e estamos caminhando. E a gente tem que agradecer a algumas pessoas importantes que fizeram esse estúdio funcionar, que fizeram esse estúdio estar aí de pé e produzindo vídeos toda semana aí para vocês e vídeos de qualidade. Nós temos aí os nossos patrocinadores, né? A Bike Hotel Serra do Japi, do meu amigo Fernando Pedroso. Você que precisa aí trazer sua bike aqui para Jundiaí, para dar um rolê na Serra do Japi, precisa trazer a família, tá com a família aí para almoçar no lugar legal, manutenção da sua bike, você tem aí a Bike Hotel Serra do Japi. E também quem nos patrocina, meu amigo Fernando Pedroso ainda, é a Academia Céltica. Você quer manter a forma, fazer um projeto verão aí, vai lá na Academia Céltica, a galera vai receber muito bem aí vocês. E temos ainda o meu aluno, né, querido, da Car Shop, o Renan aí da Car Shop, tem patrocinado a gente, tem apoiado, mesmo no momento que a gente ficou aí stand-by, os nossos patrocinadores se mantiveram ao nosso lado. E tudo isso aqui só foi possível por causa do nosso convidado que está aqui hoje, né? O meu amigo, Meu Deus. pastor, mentor, o pastor Denis, que abriu esse espaço para a gente da Igreja Família e Reino, né? Esse espaço aqui, se vocês vissem como era antes, o pastor olhou e disse, cara, eu tenho um depósito lá que eu acho que dá certo. E a gente fez esse estúdio aqui com todo o apoio do pastor Denis, da Igreja Família e Reino. Nós temos aqui o nosso espaço, a nossa casa própria, né? Em parceria com o pastor Denis. Meu amigo pastor Denis, seja muito bem-vindo. Que honra, que alegria estar aqui. É um privilégio receber vocês, receber o Pod Pro, com muita satisfação e crescer junto é o lema e é o que está acontecendo. É o que está acontecendo aí, a gente está crescendo a cada dia, né? Então você que está lá no Instagram com a gente também vai para o YouTube, deixa o like, né? Compartilha o vídeo com todo mundo para a gente trabalhar a cada dia e levar bom conteúdo para vocês aí do YouTube e do Instagram. Pastor Denis, é muito bom estar ao lado do senhor. Eu sempre falo que, e ele sabe disso, quando eu tô perto do pastor, parece que tem uma coisa diferente assim, né? Tem uma unção diferente aqui. E o pastor traz muita coisa boa pra gente. Pastor, fala um pouco aí desse ministério, pastor. Dessa unção, dessa coisa boa que o senhor tem. Em que momento, assim, esse ministério começou a surgir na sua vida e esse ministério tá ganhando força, não só em Jundiaí, mas em São Paulo também. A gente tava E- conversando aqui, né? Isso. Fala pra gente um pouco aí, pastor. É a bondade de Deus, a gente tenta não atrapalhar. Embora a gente às vezes não consiga, a gente acaba atrapalhando, mas a bondade de Deus, Aldrin, não tem como falar outra coisa. A bondade do Senhor, colocando as pessoas certas que ajudam, que conectam, e a gente tem como lema aqui, como igreja, família e reino, é ser resposta. Que a gente seja as vestes de Jesus, que quem tocar é curado e onde a gente toca recebe também algo, a graça do Senhor. Então isso tem sido bênção demais, estamos felizes, estamos Que legal. alegres com tudo que Deus tem feito. Deus é bom em todo tempo. Amém. E o nome Família e Reino, né? Hoje a família está tendo muitas vertentes, a família tem talvez outras composições, né? Mas a família de Deus, o que é essa família de Deus, pastor? O que é a família, né, deixada por Deus aí? Audrey, família é o propósito, igreja é o remédio. É o hospital. A igreja é o remédio que nos devolve ao propósito.
Deus nunca planejou outra coisa não ser família. Lá no céu era Deus Pai, Filho, pronto. Se tem um pai, tem um filho, já é uma família. Aham. Né? Então no céu tinha uma família. Na terra, ele quis estabelecer uma família. O pecado, quando entra, começa a desestruturar a, é, aquilo que é o propósito de Deus, que é a família. Então, Deus ele sonhou com uma família. No céu tem uma família, na terra tem uma família. Jesus, quando veio aqui, ele não veio com a ideia de instituir, criar uma instituição religiosa e litúrgica. Nós temos liturgia, nós temos a instituição, Aham. tudo isso é um meio pelo qual nós nos movimentamos para ser família. E o próprio Jesus, ele veio numa família comum. Comum, exatamente, para desestruturar a cabeça do homem. Então pensa só, Deus Pai olha e fala assim, vou enviar meu filho. Onde que ele vai enviar o seu filho? Uma menina de 14 anos, que podia ser rejeitada pelo marido, Que foi, né? De inexperiente, certa forma. de certa forma foi, inexperiente, mas ali era um seio familiar. Então Deus Pai envia Jesus para uma família. E Jesus nasce num seio familiar, com todos os perrengues que só uma família carrega. A grande família. A grande família. Tem luta, tem fofoca, tem disse-me-disse, tem mágoa, tem tristeza, tem angústia, tem problema, tem preocupação, tem briga, tem trauma. É a família. Isso aqui é a família. E aprender a viver a família é aprender a viver o reino de Deus. Por isso a igreja, quando Deus nos deu o nome, família e reino, era esse desejo de trazer de volta a essência daquilo que sempre será. Porque um dia na eternidade não vai existir mais fé, nem vai existir esperança, porque nós vamos estar lá. A gente vai viver isso tudo, né? Isso. O que nós vamos viver lá que nós precisamos viver aqui? Sofrimento não vai ter mais lá. Milagre não vai ter lá. Dor não vai ter lá. Resposta não vai ter lá. Não vai ter passado e nem vai ter futuro. Nós vamos estar lá na eternidade. O que vai ter lá que precisa ter aqui? Família. Legal. E o senhor fala uma coisa interessante, assim, né? Pra gente que viveu no evangelho, cresceu no evangelho, no meu caso, quando fala estar lá, na nossa cabeça vem algumas coisas, né? Mas para quem tá ouvindo em casa que não conhece o cristianismo, não conhece o que é esse estar lá, né? O que é essa eternidade, pastor? O que é estar lá? Como é que vai ser lá? A Bíblia fala que não haverá choro, nem ranger de dentes, e nós vamos estar na cidade santa, na cidade de Jerusalém. E é interessante que sai do jardim e termina numa cidade. Houve uma progressão aí. E aí, estar lá é estar com ele. E o nosso prazer vai ser conhecê-lo como ele de fato é. Nossa, dá até pra arrepiar. Né? E eu vou conhecer ele, rapaz, presta atenção numa coisa. Eu sou casado há 17 anos. Vivo com a Morgana há 17 anos. A gente tem uma conexão poderosa, a gente tá sempre junto, grudado, batendo papo, conversa. Hoje, saí cedo de casa, ela acordou, já me ligou. Poxa, amor, como é que você tá? Bom dia, né? Tem uma conexão maravilhosa. Agora, Audrey, olha pra mim, sabe quem é a pessoa que eu menos conheço? A Morgana. E quem é a pessoa que eu mais quero conhecer? A Morgana. E a cada dia que passa, eu tô o quê? Conhecendo a Morgana. Na certeza que quando eu completar 50 anos de casado, eu ainda sei tão pouco dela. E a minha alegria é poder conhecer a cada dia mais a Morgana. Se a Morgana me dá essa alegria, porque é o amor que dá o desejo de conhecer, lá na eternidade, nós o veremos como ele de fato é. Nossa. E nós vamos ver aquela beleza. Sentar debaixo de uma árvore, bater papo, orar Meu Deus, a beleza da eternidade.
A gente olha um pavão, olha um leão, olha um urso, olha a cachoeira, olha os rios, olha o pôr do sol. Isso traz beleza, beleza traz estabilidade para a alma. Uhum. Imagina quando a gente olhar ele, como de fato ele o é. E quando a gente pensa como ele é, né? A gente pensa, idealiza talvez o Jardim do Éden. E a gente vai ter isso lá, pastor? Vai ser jardim, vai ter leão correndo junto com o cachorro, vai ser tudo na paz? Vai ter uma paz lá, né? Vai ter uma paz e a gente vai ter um lugar de encontro. A Bíblia fala de uma praça. Oh, que legal. Uma praça, no meio vai ter uma árvore, né? E aquela praça, porque a praça fala de encontro. Hoje está mais difícil da gente. Aham, não fica na praça com medo de ficar na praça. A praça virou biqueira. Mas antigamente, o lugar do encontro era na Era a praça. praça. Sentava ali o pai com a mãe, o vô, Uhum. e eles jogando dominó, jogando Uhum. um baralho, batendo papo, dando risada. A praça é o lugar de encontro. Lá não vai ter igreja, Aham. um templo. Ele é o próprio templo, Olha que mas vai legal. ter uma praça. Porque o que vai valer ali é o encontro. Que encontro? Esse encontro. De quê? De uma família. Onde Jesus é o primogênito de todos os irmãos. E nós estaremos lá, face a face com ele, neste encontro de alegria, de poder conhecê-lo, despertar esse desejo de estar mais perto dele e reinando, porque a Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo. Olha só. A Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo na eternidade. E aí deixa nós não podemos ser profundo onde a Bíblia é rasa. Mas aí a gente vai deixar a Senão imaginação a gente- fluir. Eu falo que hoje em dia as pessoas estão querendo explicar muita coisa que a Bíblia não explica, né? E aí a gente vai fazer Vai heresia, vai né? se perdendo. Vai. se perdendo. Vai, mas a Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo na eternidade. O que nós vamos fazer lá? Será que ele vai dar um planeta para você cuidar? Será que Aham. o que nós vamos fazer lá na eternidade? Vamos reinar com ele. Meu Deus do céu. Bênção total. Nossa. Pastor, e uma coisa, ontem eu tava vendo o Instagram, assim, a gente passando no Instagram, e eu vi o batismo de duas pessoas importantes, assim, claro, cada um nas suas devidas proporções. Um deles, grande, Denzel Washington, né, em Hollywood, diz que Legal. tá abalando Hollywood, Legal né, demais, né? um cara daquele, né, pregando o evangelho. E outro, uma cantora importante no Brasil, que é a Luísa Posse, né, ela sendo batizada e disse que teve um encontro com Deus. Hoje a gente vê muitos artistas se convertendo, muitos artistas entrando para o evangelho. Tá mais fácil pregar o evangelho hoje por causa das redes sociais, né? Sim. Ou a coisa tá mais superficial e as pessoas estão vivendo o evangelho meio à la carte, assim, né? Eu Sim. entrego o que o cara quer ouvir e tá tudo certo. Tem essas duas coisas, pastor? Tem, muito, né? Muito. Porque, por exemplo, na minha época, eu me converti há 23 anos atrás, né? Era, né, cheio de dogmas e tal. A igreja não era bonita, a estrutura não era bonita, a música não era bonita, O né? tiozinho que tocava lá desafinado. Não, o pastor parecia que engoliu o microfone, entendia mal o que ele está dizendo, a caixa era ruim, né? Então aceitar Jesus era 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 genuíno no aspecto de ele estar aceitando a Jesus. Muito bem. Muito bem. Hoje existe uma sensualização da igreja. Olha. Isso daí é um corte, viu, ô João? É um corte isso aí. Hoje existe uma sensualização na igreja e a igreja ficou, para ficar atrativa, ficou erótica. Nossa, pesado isso aí, hein, pastor? E a mulher não pode ser erótica, ela tem que ser bela. E a igreja é bela, Uhum, mas não pode ser erótica. uhum. E aí, né, na ânsia dos pastores de conquistar mais pessoas, mexeu tanto na noiva que ela ficou erótica. Nossa. E agora, quando a pessoa aceita Jesus e fala que vai se batizar, a gente tem que sentar com ela e explicar quem que ela está aceitando.
Porque ela já vem com um desenho do Jesus que ela criou, que não é o da Bíblia. Porque Deus é amor, mas não parou aí. Ele é amor, ele é justiça, Aham, né? Ele é ira, né? verdade. Então a gente faz uma fotografia e aquela fotografia não retrata o filme. Uma fala sua não retrata quem você é. Uhum. Então um versículo da Bíblia não retrata um todo. Então eu preciso agora explicar de maneira tá mais fácil porque a informação tá aberta. ID por todo mundo ficou mais fácil. Aham. Cumprir o ID nesse aspecto, porque as barreiras antes eram físicas. Hoje as barreiras são mentais. Porque quando eu falo de Jesus, você já criou um Jesus aí. E a Bíblia não vai se submeter à sua criação. Jesus é o que é. Ele é o alfa, o ômega. Uhum. Ele é o princípio e o fim. Ele é a estrela da manhã. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o príncipe da paz e o pai da eternidade. E agora, e a Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta sobre todos os filhos da desobediência. Cara, então e agora? É esse Jesus que você está aceitando? É porque a gente vê muito pregando graça, e tem que ser pregada graça, mas é Claro. o que o senhor falou. Para eu estar dentro dessa graça e receber essa graça, eu tenho que andar segundo o que Deus estabeleceu, né? Porque a graça não foi de graça. E a graça que não te transforma nunca foi graça. O pastor falou meio Mário Sérgio Cortella aí, velho. Vamos lá, pastor, vamos entender de novo isso daí. É, a graça não foi de graça. Uhum. O ato romântico do Deus que é amor é uma cruz ensanguentada com um homem transfigurado, uma poça de sangue, a mãe chorando desesperada, os seus discípulos correndo amedrontado, os céus negando a luz. Cara, não tem romance aí, Verdade. Tem, né? tem, tem, tem dor por um propósito, Não, né? não tem um buquê de flores, Aham. tá? É uma cena trágica. O ato de amor é um ato de sacrifício trágico, que custou muitíssimo caro. Então, pregar o evangelho, a gente vai, de forma teológica, a carta aos Romanos é um estudo hum, da teologia sistêmica, mais completa, vamos dizer assim, que Paulo escreveu. Aham. Então ele começa no capítulo 1, vai até ali o capítulo 16, e ali você encontra a teologia mais completa. Se você estudar Romanos, você consegue entender o que era o evangelho na ótica de Paulo, de forma mais completa. Aí ele vai dizer o seguinte, em Romanos 1, ele vai falar o seguinte, olha, vocês são uma bênção, muito prazer, eu quero estar junto com vocês. No capítulo 1, ele fala o seguinte, Deus entregou todos os homens às suas próprias paixões e do céu se manifesta a ira de Deus. Aí você já vai dar uma franzida na testa. Porque você para e fala assim, peraí. Ele começa pregando o evangelho, falando da ira. No capítulo 2, ele vira e fala assim, olha, você que está julgando os de fora, vocês são pior do que os de dentro, do que todos. Que conhece. Que conhece. Aham. No capítulo 1, ele acaba com todo mundo que está fora da igreja. No capítulo 2, ele acaba com todo mundo que está dentro da igreja. Aí você faz assim, cara, mas isso aqui, esse evangelho tá diferente. Porque quando a gente vai falar de Jesus, a gente fala da graça. Aham. Olha, mas ele é amor e tal, Perdoa tal, tudo. perdoa tudo. Só que presta atenção, o que Paulo faz? É o contrário. Jesus é a luz do mundo, certo? Mas deixa eu dar um blackout aqui e te mostrar que escuridão você está. Porque se eu acender uma vela aqui, Aldrin, que diferença essa vela faz nessa claridade? Nenhum. Nenhuma. O que Paulo faz? Olha, o evangelho começa por aqui. Eu apago todas as luzes, deixo você na sua escuridão e te revelo em que trevas você se encontra. Agora que você percebe que você está em trevas e que toda a santidade sua não passa de um trapo de imundícia, agora a vela faz sentido. Aham. Agora o Cristo, que é a luz do mundo, faz sentido, porque o povo que estava assentado em trevas viu uma forte luz.
Nós estamos numa era onde ninguém está em trevas. Porque todo mundo é lindo. Faz o que você quiser. Porque você é livre. Porque você é livre. Você é demais. Você é bonito. Seu filho tirou 0 na prova. Não, meu filho, mas é porque a escola não presta. Cara, caramba, meu! Cara, então, que hora que a gente vai apagar a luz e ver a escuridão que nós estamos? E é lá que nós vamos encontrar o Cristo. Aham. É lá, foi lá que Jó olhou e falou: eu te conhecia só de te ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Foi na hora que as luzes se apagaram, na hora que o público foi embora, na hora que caiu o disjuntor, que o Cristo se revela, ali há uma conversão genuína, verdadeira, da água e do Espírito. Ali há um nascer de novo. E aí o senhor fala uma coisa interessante. É, esse evangelho que é mais fácil na internet, que muitas pessoas estão tendo acesso, quando as luzes se apagam e está no dia a dia, será que nós estamos nascendo de novo, de verdade, tentando seguir o modelo de Cristo, né? Aí a minha decepção com Cristo. Porque eu sinto agora que Cristo me enganou. Aham. Era só maravilha, eu podia tudo porque ele Porque perdoava. Cristo é a última porta. Todas as portas vão falhando. Tá, 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 tá. Cristo é a última porta. Uma vez que você revela um Cristo que não é o Cristo, você fez o mal 2 vezes pior. Como Jesus disse que o fariseu, ele se torna 2 vezes pior do que ele era quando ele assume esse lugar de fariseu. Porque você assume um lugar, você revela que o Cristo é a solução. Mas esse Cristo não é o Cristo. E agora que essa pessoa vai ter uma decepção. Já teve uma decepção lá fora. Aham. E ela vai ter uma decepção aqui dentro, porque esse Cristo não é o Cristo. Cristo me enganou também. Eu fui enganado também por Deus. Pronto. Pronto. E na verdade não foi Deus que enganou e nem foi Cristo que Não. enganou. Alguém que pregou um Cristo diferente do que a Bíblia falava, né? Mas o Paul Washer, ele vai falar uma coisa importante. Todo falso cristão será traído por um falso mestre, um falso profeta. Existe uma inclinação dentro de mim, desejando e clamando por ser enganado. Existe uma vaidade dentro de mim Para falar o que eu quero ouvir. para falar o que eu quero ouvir. E na hora que por isso que a Bíblia fala em Tiago que nós somos tentados e engodados pela nossa própria concupiscência. Então, se eu sou meio disposto a ser um cara religioso, na hora que Uhum. você começa com muitos dogmas, eu falo, não, esse daí é um homem sério. Uhum. Na hora que eu começo a trazer um Cristo mais popstar, mais pode tudo, mais Uau, né? Oh, esse daí, isso é Cristo, aquilo não, aquilo também não. Cara, a gente tem que voltar para as Escrituras. Porque seja todo homem mentiroso e Cristo verdadeiro. Você sabe que tem uma psicóloga que eu fazia terapia com ela e ela dizia uma coisa interessante. Ela dizia, cara, eu não sou religiosa, eu não tô aqui para julgar a sua religiosidade ou a sua conexão com Deus. Mas uma conclusão eu cheguei nesses anos de observação de muitas pessoas que vêm no meu consultório. Vocês cristãos são muito ruins de interpretação. Uau. Uau. E eu parei para pensar nisso e isso martela a minha cabeça o tempo todo quando tem alguém querendo interpretar algo da Bíblia que só ele está interpretando daquele jeito. Só ele. Só ele viu daquele jeito, né? E assim, a gente tem um livro e tem milhões de interpretações e pessoas querendo que aquela seja a verdade, aquele seja o Cristo. Isso. Né? E aí a gente comete muitos erros, como o senhor falou. Eu começo a moldar o Cristo aos meus desejos. aos meus desejos. Aí a Bíblia deixa de ser um modelo para ser um livro que vai dar a base para o que eu imagino de Cristo. Isso.
né? E aí Isso. a gente está vendo isso se popularizando, esse evangelho se popularizando dessa forma, Dessa forma. né? Dessa forma. E aí será que é o Cristo, né? Porque a gente vai encontrar mais Platão e Sócrates nos púlpitos do que Paulo. Verdade. Nós vamos encontrar mais performance do que oração e jejum. Nós vamos encontrar mais estrutura do que vinha, do que fruto do Espírito. Nós vamos encontrar mais resposta do que gente bem resolvida. Aham. E uma pessoa em Cristo, ela tá bem resolvida, Sim. porque ela sabe de onde veio e sabe para onde vai. E o que deve fazer? Pronto. Pronto, ela tem paz. Ela tem paz. Mas dentro dessa ótica, a gente vai se perdendo dia após dia. Porque a gente vai lendo as escrituras. C.S. Lewis, ele fala uma coisa extraordinária. Ele fala assim, ó, eu não acredito no sol porque eu vejo o sol. Mas eu acredito no sol porque tudo que eu vejo é a partir dele. Aí ele completa, assim é o evangelho. Aham. A ideia não é ver o evangelho. A ideia é ver todas as coisas a partir do dele. evangelho. Cara, parece que muda pouco, mas não muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Porque agora o meu casamento é a partir do evangelho. Então eu vou olhar. Ah, mas você vai coloca Deus em tudo? Não é que eu ponho Deus em tudo, eu não consigo tirar ele de nada. Porque ele já está em todas as coisas. Aham. E esse movimento de ir batizando todas as coisas em Cristo, que está à sua volta. Porque todas as coisas é por Ele, para Ele e para Ele. Meu Deus do céu. É grande, é grande. E a gente consegue perceber o outro lado da coisa, né? O que o senhor falou, as barreiras físicas, né? Quantas pessoas vão ouvir esse podcast ou assistir esse podcast, né? Distante lá, tem uma menina que é seguidora do canal que tá na França E vai assistir. e vai assistir. A barreira física foi quebrada, mas aí Satanás levantou uma barreira psicológica, que são os sofismas. Aham. Que são essas prisões são mais difíceis ainda. Por quê? Porque nós estamos na era do anticristo. O que seria o anticristo, né? O anticristo é aquele que não mente, mas também não fala a verdade. Então tá todo mundo hoje, ninguém mente, mas ninguém revela a verdade. Ninguém quer se comprometer. Com a verdade. Uhum. E aí é o anticristo instalado na nossa geração. Porque é o engano. E o engano é sutil. O engano, ele, se possível, enganaria até os escolhidos. Aham. Então, e nós estamos nesse ponto no dia de hoje. Porque dentro de casa, o pai não mente, mas não fala a verdade. E o que é a verdade? É o Cristo revelado em Jesus. É a pergunta que Isaac faz subindo para o Monte Moriá. Pai, tá aqui a lenha, tá aqui o cutelo, mas e o cordeiro? Onde está? Aldrin, o mundo hoje está perguntando para as igrejas, onde é que está o cordeiro? Tem luz, tem câmera, tem igreja, tem som, tem cadeira, tem ar-condicionado, tem tudo. Tem coração. Eu quero saber onde está o cordeiro. Verdade. Porque se não tiver o cordeiro, não é o evangelho. Embora seja a Bíblia. Porque a Bíblia estava na boca de Satanás no deserto. Completinho. Transforma a pedra em pão, está escrito. Se você pular, quer dizer, Satanás falou. Satanás mentiu? Não. Não. Ele usou a própria palavra. Ele só não falou a verdade. Uhum. Então, nós estamos hoje num mundo onde as pessoas, do politicamente correto, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, senão vai ofender aquilo. Cara, então agora nós estamos cheios de dedo. Aham. Pronto, eu não minto e nem falo a verdade.
que assim eu não me comprometo. Esse é o anticristo. Que aí é o que a Bíblia diz que nem é frio E nem morno, nem quente. e nem quente, E é nem morno. quente. Vomitar-te-ei. É. Meu Deus. Porque quem é morno já está do outro lado, né? Porque ele tá, é o que o senhor falou, é o anticristo. O morno, como que a gente convence essa pessoa que é morna? Você não convence. O engano entrou dentro dela. E hoje com a desconstrução da verdade, né? E não só da verdade bíblica, mas da verdade científica, né? Até a verdade Sim. científica, não que a verdade científica não possa ser contestada, mas para você contestar a verdade científica, É um mundo concreto, né? exatamente, não é uma falácia. Eu acho isso, que a Sim. Terra é quadrada, eu acho porque eu vi uma foto e eu acho que é Porque eu assim. senti. Eu senti que era assim, né? É piada. O cara estudou quantos séculos estudando. Então, assim, tudo está sendo desconstruído. Então, hoje o evangelho tem que haver esse posicionamento, né, pastor? Tem que se posicionar. De revelar a verdade. Aham. E a verdade é, onde está o cordeiro? Porque eu posso pregar a Bíblia inteira. Eu posso escrever um livro sobre a Bíblia, mas não tem o cordeiro. Se não tem o cordeiro, não é o evangelho. Embora tenha 50 versículos. Aham. Eu posso pregar 100 sermãos, mas se não tem o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é a pergunta de Isaac: pai, tá aqui a lenha, Cadê o cordeiro? tá aqui o cutelo. Então nas igrejas nós vamos encontrar estrutura, nós vamos achar fogo. Nós vamos achar fogo e nós vamos achar estrutura, mas cadê o cordeiro? Porque é o cordeiro que vai gerar uma nação transformada. Então nós saímos, vamos dizer, de 40 anos atrás. De 40 anos atrás para hoje, nós saímos de 2% do povo evangélico e nós vamos chegando a 50% do povo 50%. protestante evangélico, certo? Então, num lugar onde 50% é evangélico, conhece a verdade, o que era para nós entendermos? O crime abaixar. Aham. As drogas diminuir. Zerar. Não. Cresceu tudo. É. Cresceu tudo. Você entra numa comunidade, entrei numa comunidade na Zona Leste, uma vez fazer uma visita, e aí eu entrei, comunidade perigosíssima, né? Gente armada. Onde você vai? Eu falei, não, eu vou na casa da Dona Maria, tal, e vai lá ver. E aí eu lembro naquele dia, ele falou assim, quem é você? Eu falei assim, não, eu sou pastor. Aí ele é pastor? Cadê a Bíblia? Cara, eu tinha esquecido a Bíblia. Eu falei, olhei pro Rodrigo, que tava me auxiliando. Rodrigo, cadê a Bíblia? Ele, pastor, esqueci. Eu falei, nossa, meu. Cara, eu esqueci a Bíblia. E aí, pastor sem Bíblia, eu falei, caraca, meu Deus do céu, me ajuda. Da Dona Maria, eu não sei. E aí eu, olhando pras ruas, tava assim, ó, o nome das ruas. Mateus, a outra, Marcos, Lucas, João, Atos, Coríntios. Era a Bíblia. Olha isso. Aí, graças a Deus, a Dona Maria, meu pastor! Eu falei, olha lá, ó, ela ali. É. Salvou sua vida, hein? Ai. Cara, a comunidade toda é só nome bíblico. Eu falei, mulher só tem... Ela falou assim, pastor, é tudo filho de crente que tá tomando conta do crime aí. Olha isso. E isso o senhor falou uma coisa interessante, eu lembrei uma outra coisa que eu estava lendo. Eu não vou lembrar o nome do cara, nem sei se é para eu falar também. Mas tem um líder do tráfico no Rio de Janeiro que ele fala que é o tráfico de Cristo. Então, não sei se o senhor já foi ao Rio de Janeiro, mas se for por algum dia, o senhor vai ver isso. Todas as comunidades que ele é o líder, ele levantou uma torre gigante com a estrela de Davi. É mesmo. Com a estrela de Davi. E os outros evangélicos que estão sendo perseguidos em outras comunidades estão indo para as comunidades que ele domina. Meu Deus. Eu até acho que esses dias aí teve uma operação que ele foi preso, mas então assim, até os centros de Umbanda, né, ele destruindo os centros de Umbanda, porque ele diz que é Cristo que impera ali.
Pai das luzes. Olha que loucura. Não, né? tá brabo. Olha que loucura. Tá brabo. Como você pega o evangelho, coloca debaixo do braço, né? Sim. E aí a gente fala de fundamentalismo islâmico, a gente fala, porque os caras lá no Oriente Médio, Sim. mas muita gente está fazendo, claro, em outra... Repaginando um Isso, movimento Isso, parecido. um movimento parecido, porque É. esses caras têm armas, dominam e Sim. usam a religião como se fosse. Sim. O cara colocou a estrela de Davi em toda a comunidade dele, tem uma estrela Sim. de Davi lá em cima. É porque a gente para de olhar para Deus como um pai a ser conhecido. E a gente começa a olhar para Deus na sua divindade. E na sua divindade, a gente vai olhar para Ele pedindo uma resposta. E a última coisa que Deus quer te responder. Deus quer que você seja a resposta. Olha. Mas por quê? Quem que pode ser resposta? Um filho que manifesta um pai. Agora, se a gente não olha Deus como pai, a gente olha para Ele como Deus. Então, o que que a gente espera de um Deus? Resposta. Não ninguém quer representar Deus. Nós representamos um pai. Então, a religiosidade, ela tira a paternidade e estabelece a divindade. Vem para cá que Deus vai te abençoar. Pronto. Então, agora o evangelho foi prostituído em nome da bênção. Olha isso. E Deus é tão benevolente, tão bondoso, amoroso, que vê o coração dessa galera que mesmo nesses evangelhos meio atravessados sendo pregado, Deus vê o coração, vê o íntimo, e essas pessoas estão alcançando Cristo, né? Sim, Paulo disse, né? Olha, muitos estão pregando por interesse, por corrupção e por dinheiro. E aí Paulo diz assim, ó, importa que Cristo seja pregado. Quanto tempo Paulo falou isso atrás, né? Então, por que você vai pregar Cristo? Não interessa. Importa que você prega Cristo. Então, de alguma forma, o Cristo está sendo, né? Está sendo anunciado. Mas aí a gente precisa examinar lá no seu quarto, no seu íntimo, né? As escrituras. E ali ele vai se revelando a você como ele de fato é. E não como você esperava que ele fosse. Isso é o principal, assim, as expectativas que a gente tem de Cristo, né? E todo podcast eu falo isso. Mas quando o senhor acompanhou, né, tem acompanhado, quando o Isaac nasceu, Isaac, quem não sabe, é meu filho, e a gente descobriu que ele tinha uma deficiência, isso ficou na minha mente o tempo todo. Porque a expectativa que eu tinha de Cristo qual era? Ah, ele vai usar o kimono do jiu-jitsu, né? Ele vai para tal escola, ele vai tirar tal nota, ele vai estar comigo em tal jogo, ele vai torcer pro Flamengo junto comigo, né? Então, as expectativas que a gente cria do Cristo. E um dia o senhor foi lá em casa e falou assim, não é o porquê, é para quê. E a gente fica pensando para quê? Porque Cristo, aí volta o que o senhor falou, a resposta tá, a gente é a resposta, né? Esperando uma resposta, você busca a divindade. Uhum. Na cruz, Jesus virou e falou assim, Deus meu, por que me desamparaste? Era a divindade desamparando Cristo. Mas quem não tinha desamparado Cristo? O Pai. O Pai não. O Pai nunca vai abandonar. Legal. O Cristo sentiu falta do Deus. Deus meu. Mas do Pai. O Pai nunca vai te abandonar. E aí, eu preciso ser frustrado na divindade. Para que eu possa encontrar o Pai. Uhum. O Pai. O Pai é Ele que me torna a resposta. É Ele que me amadurece. É nele que eu vou sendo transformado. E nosso objetivo aqui, Aldrin, é ser transformado. Uhum. É ser transformado. A expectativa hoje roubou o lugar da fé. É verdade.
Então, É. e o justo vive pela fé. Não, e se você pega os caras que seguiram Cristo, tava ali, um perdeu a cabeça, o outro morreu exilado, o Todos outro... foram frustrados. É. Todos foram frustrados. Então a sua frustração é Deus frustrando a sua divindade que você criou Uhum. para que você possa encontrar em Deus um pai. Um pai. E o Isaac, ele não vai faltar para ele um pai. É, isso é verdade. A gente vai. Eu falo que assim, se ele fosse, entre aspas, normal, eu não seria o pai que eu tô sendo pra ele hoje, Então, né? Porque a gente move, claro, todo pai, né, de então, verdade, um pai, uma criança especial vai exigir um pai especial. vai demandar Um muito. pai especial. É, E à medida que você vai sendo transformado, ele também vai sendo transformado. E o porquê? O porquê só lá. é. Agora o pra quê tá aqui. Aham, aham, Tá aqui, nesse momento. aham. Então, que homem que a cada momento que o Audrey olha para o Isaac, que homem que você se torna quando você chega ali? É, Aonde suas vaidades, tudo. seus orgulhos, suas arrogâncias, todas se vão. Isso é verdade. E aí desce uma lágrima, não de desgosto, mas de humanidade. Porque na cruz, no trono de Deus, tem um homem Aham, chamado Jesus, aham. com duas cicatrizes na mão. E esse lugar de humanidade, Aldo, é um lugar que o homem tem deixado. O senhor falou uma coisa interessante aí, né? Entre as milhões de coisas que o senhor fala. Falo muito da questão do pai. O pai hoje. O homem tá meio fraco hoje, pastor? O homem não tá segurando as rédeas da coisa? Não. O pai tá deixando de ser pai? A gente participou de algum. Participei com um pastor aqui de algumas reuniões, né? Que era a reunião dos homens, Sim. né? E pra gente restaurar essa coisa. Eu vi até o Pondé, né? Falando sobre isso. Falando de homens. Ele falava assim: adolescentes fracos ou melindrosos e homens sem atitude. Era alguma coisa nesse tipo que ele estava falando. Ou seja, quando a gente fala que os nossos adolescentes são fracos, medrosos. Ah, não. Adolescentes medrosos e homens fracos. Pronto. Foi isso. Adolescentes medrosos e homens fracos. E aí, quando a gente fala que esses adolescentes são medrosos, é porque os homens e os pais não estão sendo exemplo para esses filhos. Tô errado? Não, o Clodovil era mais homem que muito homem. E ele falava muito isso, né? Ele falava muito Clodovil isso. era mais homem do que muitos homens. E da onde vem isso? O movimento feminista, né? Ele começa no movimento feminista quando os homens iam para a guerra. Uhum, Os homens iam para a guerra, homens fortes, uhum, prontos para morrer pela sua casa, morrer pela sua família, morrer pelo seu lar, né? Dispostos a dar a sua vida por uma causa. Isso é tão forte, Aldrin. Olha, o homem nasceu, escuta bem, o homem nasceu para morrer por uma causa. E a causa que ele tem é a família. Domingo retrasado nós fomos entregar marmita para os moradores de rua, pessoas em situação de rua. Fomos com 109 marmitas. Juntamos na praça, juntamos na praça e fizemos lá um movimento e eles foram juntando, fizemos um culto, demos uma palavra poderosa para eles. Escuta só, 109 marmitas. Sabe quantas mulheres tinham lá? Uma. Nossa. Uma mulher. E essa mulher, ela estava lá do lado do marido dela. Porque o dia que aquele homem sair da rua, ela sai junto. Também. Ou seja, não tinha uma mulher. Não tinha. Por que o homem está lá? Porque faltou uma causa para ele morrer. Isso está intrínseco dentro do homem. O homem, ele vai morrendo
sem causa. O homem nasceu para a guerra. Ele nasceu para a guerra. E a guerra antes era um fuzil, era uma espada, um fuzil, e hoje é a família, é proteger de fato, é ir trabalhar. Só que o feminismo vem, os homens vão para a guerra, as mulheres ficam sozinhas, os homens morrem na guerra, os homens ficam um ano fora, as mulheres vão ganhando uma força. Vão tomando as rédeas. Vão né, tomando as rédeas, vão tomando as rédeas, vão tomando as rédeas. E aí, a gente vai entrar aqui dentro, né? O mundo clama, o mundo não clama por um homem, o mundo clama por uma mulher. Porque a mulher, ela tem a solução. A mulher tem a praticidade. A mulher, ela tem o peito que amamenta. Então a mulher tem a solução. E o homem tem a subjetividade, o sêmen. O sêmen é subjetivo. O leite é concreto. Isso é no mundo alegórico, é um símbolo daquilo que o homem representa. Então o mundo não clama mais pela subjetividade da semente. O mundo clama pela praticidade da resposta. Então a mulher então ela vem muito mais forte do que o homem. O homem vai recuando. Recuando, recuando, recuando. A pornografia, ela tem um objetivo, o criador da pornografia, ele cria a pornografia porque ele tinha ódio do pai dele, ele queria provar que o pai dele era fraco. Então ele cria uma raiva do homem, o criador da pornografia, esqueci o nome dele, e ele vai enfraquecendo, a pornografia enfraquece o homem. E ele vai se tornando cada vez mais fraco. O homem, ele vai perdendo a capacidade de caça, testosterona baixa. O senhor falou uma coisa, só interrompendo, não perde o raciocínio. O senhor falou uma coisa interessante. O doutor Gabriel veio aqui, endocrinologista, Certo. especialista em hormônio, e ele fala justamente isso. Que o avô dele, sem fazer reposição hormonal, com 80 anos lá no Nordeste, foi fazer o exame lá, a testosterona do homem 800. Meu Deus. No mato lá, carpindo, plantando. O pai dele, testosterona 600. A dele, do dia a dia aqui, já tem a testosterona 400 e pouco, 500 e pouco. E ele tá bem ainda. E ele tá bem. Ele tá- Ou seja, isso vem caindo, né? O Vem homem caindo, vem caindo. A alimentação é feita para quê? Para diminuir a tua testosterona, a rotina para diminuir a tua testosterona, porque o homem vai sendo menos submetido à guerra, ao confronto, à luta, à batalha, a proteger a mulher. E a mulher, ela quer um homem submisso. Na hora que você quer um homem submisso, acabou. A testosterona tem que baixar. Senão... Ele tem uma crise. Uhum. Ele vai ter uma crise. Porque o macho alfa, ele tem muito mais testosterona que o beta. Se medir. Porque aquela força ele tem que pôr em algum lugar. Então, o homem é a mesma coisa. Se ele não coloca ali, ele vai baixando, 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 e ele vai se tornando planta. O homem, ele entra no modo planta. É só decorativo ali, né? Ele vira decorativo fácil. O homem vira decorativo, a mulher não. A mulher, ela não consegue, pelo seu sistema de praticidade que ela carrega dentro de si, e a ânsia por proteção e por todo o sistema de família que ela carrega dentro de si geneticamente, ela não entra no modo planta. O homem entra no modo planta. Então você vai ver muitos homens viciados em videogame, muitos homens travados dentro de casa, bebida, né? O vício é muito maior, né? Travado em pornografia, né? Porque ele vira um eterno Peter Pan. Preso na terra do nunca. Isso é pesado. E o homem, de fato, ele precisa vir para a luta. É questão de amadurecimento. E até em sala de aula, pastor, a gente vê isso. Vê. Né? Porque as meninas são mais estudiosas. Isso é... Antigamente, assim... E eu tô há 20 anos em sala de aula, dá pra fazer uma análise já, certo. Né? Você vê as melhores... Os destaques da turma são meninas. Certo. São meninas. São meninas. Inclusive,
A filha do senhor, né? Amém. Inclusive a Rafa, né? Inclusive a Rafa. São destaques, elas estudam mais, elas são mais antenadas, elas estão. É nítido. Agora você quer ver uma coisa? Que, olha só, o propósito do homem que nasceu para a guerra. O homem é chamado para altíssima performance. Então o homem foi chamado para o desafio. A gente era moleque. Uhum, Era gostoso jogar bolinha de gude uhum. ou matar a bolinha do outro. Matar a bolinha do outro e zoar o outro ainda, né? Era gostoso jogar o peão ou fazer o peão catar na cabeça do peão do outro a ponto de quebrar. Era Era gostoso empinar a pipa ou cortar os outros. cortar a pipa na hora. Ainda correr e pegar a pipa do Você outro. percebe que o homem anseia por competição. É, competitivo o tempo todo. Ele nasceu para isso. Aí nós estamos na sociedade fazendo, não, para que competir? Aham. Não, competição não existe. Isso, vai frustrar. Acabou. É. Acabou. O homem vai entrando. O homem nasceu para alta performance. Aí você vai pegar o seguinte: as meninas são mais estudiosas na escola. Isso, você chega a essa conclusão 20 anos. Tá. Uhum. Os maiores cientistas, homens ou mulher? São homens. Homens. Quem cozinha mais, homem ou mulher? Mulher. Mulher. Os maiores Masterchef, homem. Homens. Porque o homem foi chamado para a alta performance. Ele foi chamado para se sacrificar. Altíssima performance é dificílimo. Então o homem foi chamado para o sacrifício. Uma vez que ele entra dentro disso, ele está dentro da sua essência. Ele está dentro da sua essência. Então o homem nasceu para o sacrifício, enquanto a mulher nasceu para dar a luz ao mundo e tornar o mundo belo. E aí a gente não está dizendo que a mulher não tem que estudar, tem que ir à luta, tem que ser Não. bem sucedida O profissionalmente. que a mulher faz é para exalar beleza. Aham. Beleza. Nesse mundo caótico. O que o homem faz é para exalar proteção e provisão. Uhum. Então, só proteção e provisão, o mundo virou um exército. Ninguém quer viver nele. Esse é um mundo masculino. O mundo feminino traz beleza. E quando nós conectamos esse exército com essa beleza, nós chamamos de lar. Voltou ao início, a família. Chegamos à família. Chegamos à família. Agora, o homem ficou bonito. Beleza. E a mulher, beleza. Acabou, filho. Beleza ao quadrado. Acabou. Nós temos um jardim de borboletas. Aham. Um mundo que não existe. Aí os filhos crescem num mundo que não existe. Uhum. Porque tem medo de se frustrar. E aí a fala do Pondé. Adolescentes medrosos, homens Fracos. adultos fracos. Por quê? Criados num jardim. Tudo feminino. Tudo infeminado. Jeremias, o profeta Jeremias, tem uma hora que ele fala num texto que o povo se desviou, estava clamando a rainha dos céus. Eles chamam rainha dos céus. E aí eles falam o seguinte: não queremos mais Deus, nós queremos a rainha do céu, porque no seu tempo não nos faltava alimento, não nos faltava absolutamente nada. E aí Deus vira e fala assim, ó, vou punir vocês. Você sabe qual era a punição? Qual foi a punição para eles, de Deus para eles? Não. Nenhum homem mais abrirá sua boca. Os homens se silenciaram durante anos. Então nós estamos vendo Deus entregando o homem a si mesmo. De que jeito? Nós vamos ver homens em pleno silêncio. Onde o homem não abre mais a boca. É verdade. Um homem dentro de casa que não fala mais é a punição de Deus. Olha. É uma casa amaldiçoada. Nossa, que loucura. Porque no silêncio de Adão, a Eva caiu. Onde você estava, Adão? Adão estava do lado de Eva. Enquanto Eva falava com a serpente. Mas no silêncio de Isso se Adão, omitiu, né?
O que amaldiçoa hoje um lar? Um homem em silêncio. É um homem omisso, né? Porque o homem em silêncio, lembra? O homem tem, a mulher tem leite e o homem tem semente, sêmen. Uma vez que o homem retém as sementes, a vida não existe mais. Porque o que a mulher gera? O que o homem colocou nela. Uhum. Mas uma vez que o homem não põe mais sementes nela, a vida vai parar. É profundo o negócio aqui, viu? Pastor, e a gente começa a perceber, e a gente vai ficando mais velho, né? A gente vai observando mais as coisas, que essa mudança desse ciclo vai adoecendo as pessoas, né? A cabeça das pessoas vão adoecendo a cada dia. O senhor falou aí dos vícios, hoje o tal do jogo online que tem levado o vício, destruído Meu famílias, Deus. né? E aí entra uma outra face do pastor Denis. Meu Deus. Uma outra face do pastor Denis, que é a questão que a gente não falou aqui da psicoterapia. Legal. Né? Que pelo que eu percebo, tá conectado ao evangelho, né? Muito. Muito. E como o senhor começou para quem não sabe, né? Falei aqui, o pastor também é psicoterapeuta, né? E tem atendido e ajudado as pessoas aí, além de pastor. Quando o senhor percebeu que se fazia necessário essa formação para ajudar mais as pessoas? 21 anos de pastor eu tenho. E aí existiam problemas no gabinete pastoral que fugiam completamente da minha alçada. E aí eu falo assim, acho que é legal você procurar um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, não entendo bem, etc, etc. Aí a pessoa ia, né? E eu via que, passado o tempo, a pessoa voltava pior. Porque o que é uma terapia, tá? Você vai se despir naquele lugar, diante de uma autoridade. E aquela autoridade, por mais que o psicólogo ele vai fazendo perguntas, ele não pode colocar o seu ponto de vista. Mas ele vai conduzir por meio de perguntas para você encontrar a resposta, Olha. que provavelmente esteja em congruência com os valores do psicólogo. Ah, entendi. Entende ou não? E aí o cara saía da igreja e ia para alguém que os valores eram diferentes. Sim, porque eu cansei de atender, né? Então, psicólogo. Isso eu tô falando aqui, uma pergunta que você fez para Sim, mim. sim. Então, o psicólogo ele fuma maconha e você vai levar seu filho para o psicólogo e o seu problema é que ele tá usando maconha. E aí, meu jovem, qual o problema? Ah, tô usando maconha. E qual o problema de você ver? Qual o problema que você vê de usar maconha? Ah, mano, faz mal, tal, tal, tal. Meu pai não gosta. E você tem quantos anos? Eu tenho 17. E você acha que você tá preso ao seu pai até qual idade? 18. E depois dos 18? Ah, depois dos 18 eu sou livre. E qual o problema de você usar maconha com moderação? Você conhece alguém que usa com moderação? Eu conheço. Então, e você acha que você se encaixa ou você acha que você seria um viciado completo? Não, eu tenho controle. E por que você acha que você deveria. Acabou, cara. Você vai sair de lá maconheiro. Acabou. Você vai ser maconheiro pra sempre. Uhum. Porque o infeliz é maconheiro. Então, uma terapia. Então, o que te faz triste? Não, é porque meu casamento não tá bom. E como que é o seu casamento? Não, meu marido é tóxico. E por que você tá casado com ele? Não, porque eu amo ele. O que que é o amor? O amor é respeito. Ele te respeita? Não, ele não me respeita. Então o amor acabou? Ah, o amor acabou. É verdade. E você perto dele faz bem ou mal? Faz mal. E por que você continua casado? E o que te impede de separar? Nada. Então vai embora. Acabou, ela lutou mais pelo casamento. Não, pastor, porque eu decidi separar, porque eu cheguei à conclusão que eu preciso ser livre. Cara, quem tira da cabeça dela que ela tinha que lutar pelo casamento? Ninguém mais. Nunca mais. Porque ela se despiu diante de uma autoridade. Porque o terapeuta é meio como um guru, né?
Você tá entendendo ou não? Uhum. Porque eu vou levar você à solução. A solução tá na sua cabeça. E aí, minha conclusão, tá? E estudei, vi. Nietzsche dizia que você vai criar o mundo que você quer criar. Nietzsche tá errado. Nós não temos condição disso. Nós não temos capacidade disso. O ser humano é mau, ele é perverso, ele tem capacidade de ser bom, mas ele tem capacidade de ser mau. Os dois estão aí dentro dele. A resposta está dentro de si. Dentro de você só tem caca. Porque, segundo a Escritura, diz o seguinte, que do coração do homem procedem os piores pensamentos. Enganoso é o coração do homem mais do que qualquer coisa. Cara, como é que eu vou olhar para dentro de mim e procurar uma resposta? Sabe o que dentro de mim vai ter? Coisa ruim. Então, se eu preciso de uma resposta, o último lugar que eu tenho que olhar é para dentro de mim. Pois bem, respondendo a sua pergunta, Aham. olhando tudo isso, eu falei, cara, o que acontece lá dentro? De um consultório? E eu fui atrás, né? De forma orgânica e tal. Né? E olhando, e olhando, e olhando, e olhando. Falei, meu. E até que eu decidi aprofundar, aprofundando. Ajudava as pessoas da igreja. E aí depois eu decidi, falei, eu vou abrir o consultório e eu vou começar. Porque eu acredito que a gente pode conciliar ciência e fé. E fé. Uma fé genuína, uma fé verdadeira, onde será reconstruído. Onde eu não vou levar você a olhar para dentro de você, mas eu vou levar você a olhar para princípios inabaláveis. Independente da sua fé, tendo pessoas que não é de Jesus, que não pertence à religião evangélica, etc., atendo pessoas, né, totalmente fora, e ali dentro eu vou levar ela a olhar para princípios inabaláveis da fé. E ela nem sabe que é da fé, mas eu vou levar ela a conduzi-la para não olhar para si e olhar para aquilo que é permanente e não provisório. Aham. Então esse foi o movimento que eu fiz. Claro, dentro daquilo que a ciência, a psicologia, ela ensina, ela mostra, ela tem, etc, etc. Só que eu vou entendendo. Cara, até aqui é um ponto extraordinário da ciência, porque a ciência ela é extraordinária para mostrar diagnóstico, mas você vai para a própria ciência, dentro da psicologia, ela não aponta a cura. Ela não aponta a cura. Por quê? Porque ela leva o ser humano a olhar dentro de si. E dentro de si não tem cura. A não ser que você encontre a sua verdadeira essência. Como Jung, autor da psicologia analítica, ele fala que a cura você vai encontrar quando você acessar a sua verdadeira essência. E a verdadeira essência, o homem é corpo, alma e espírito. A verdadeira essência não está na alma, está no espírito. Aham. Então, quando você toca ali você acessa a sua essência de novo. E tem uma coisa interessante, né? É, a gente acha, e muitas vezes de forma ignorante, aí a gente acredita, mas o cara é pastor, mas o cara é um líder, e tá indo no psicólogo, tá indo no psiquiatra, a gente acha que a questão da mente é como se fosse um distanciamento de Deus, né? Só para exemplificar, assim, o Malafaia estava no consultório e uma irmã da igreja dele chegou e ele estava no consultório para ser atendido pelo psicólogo. E ela, pastor? Tu tá ruim assim? Mas o senhor tá no púlpito pregando o evangelho e tal, e vai fazer terapia? Aí o Malafaia já soltou um monte daquele jeito dele, né? Bem mansinho. Sutil como um rinoceronte. Então, assim, é isso que eu quero falar. E o senhor consegue mostrar às pessoas
que mesmo estando no evangelho, estando na igreja, a gente não está isento de De jeito ter uma nenhum. depressão, de ter os Não, conflitos, não, né? não, não, Né? não. Muito, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O número de pastores com depressão é, se não me falha a memória, o cargo sacerdotal é o segundo ou é o primeiro campeão em burnout e depressão. Olha, Se não for o primeiro, é o segundo. Uma estatística. vai absorvendo muita coisa, né? Vai. Entendeu? Porque o que é? Então, o corpo, ele é matéria. Você está com dor. Tilenol. Né? Estou com um caroço. Né? Cirurgia. Uhum. Tudo. Corpo. A manutenção é palpável. Aham. Tá? O espírito está em conexão com Deus. E a alma, ela não, como disse Sócrates, né? Nem animais e nem anjos. Nós somos homens. Então nós não estamos nem aqui Aham. e nem aqui. Tá no meio do caminho. Nós estamos no meio. Nós estamos num lugar provisório. Não vai existir mais isso aqui na eternidade. Então isso aqui é provisório. A alma é provisória. Um dia nós vamos estar lá com o corpo glorificado. Então nós estamos aqui. Então não é uma ciência exata, Aham. como a medicina, como a parte espiritual. E aí, aqui está a sua personalidade, né? Aqui está a sua personalidade. E aí, olha só que coisa interessante. Aqui está a racionalidade, a psique humana. A racionalidade e as emoções. Racionalidade e as emoções. Muito bem. E o culto? O culto tem que ser na carne? Não. Não. O culto tem que ser espiritual? Não. O culto tem que ser o quê? Racional. Racional. O culto está aqui. Mais uma vez a mente. O culto tem que estar nesse lugar aqui. E aí a gente vai encontrar cultos emocionais, que satisfaz a carne, e vão ter cultos muito místico. Porque a gente é muito espiritual. Uhum. Cara, isso não faz bem. Aham. E aí a alma nossa vai entrando em decadência. Vai adoecendo. Vai adoecendo. Vai adoecendo. O estoque emocional vai acabando. Então eu preciso ter o meu culto racional. Pensa um culto racional meu. Um culto racional meu. Né? Que eu amo fazer esse culto racional. Isso aqui faz bem pra mim. Sabe o quê? E jantar com a Morgana e a Rafa. Aham. Pensa um culto racional. Entendi. A mente tá. Meu Deus do céu. Pensa um culto racional. Minhas férias. Aham. 10 dias. Meu Deus do céu, Espírito Santo, Uhum. que glória, é o meu culto racional, porque, nossa, mas você tá carnal, vai cuidar da sua vida. Esse é o meu culto racional, porque pensando no meu estoque emocional, preciso ser intencional nisso. E aí a gente sai disso aqui. Então, eu tô falando aqui dos cristãos, o número de cristãos em depressão, porque se decepcionou com Deus, porque não interpretou quem Deus Aham. era. Nossa primeira fala. Também não é carnal. Então os prazeres dessa vida não o satisfaz. E aí ele não tem estoque emocional porque não sabe fazer um culto racional. Não sabe fazer um culto racional. Pronto. Ele começa a entrar em plena decadência. Ele não sabe fazer a pergunta que Davi fez. Por que está abatida a minha alma? Aham. Não era a minha carne e nem é o meu espírito. É alguém fora. Por que eu estou abatido? Esse é o movimento terapêutico. Que legal. A gente conversou aqui com a psiquiatra, vai até sair terça-feira que vem o dela, e ela deixou um quadro aqui bem interessante, né, pastor? Lindo, lindo, Bem lindo, lindo, interessante. lindo, lindo. Vocês vão ver, o João vai colocar para nós aí, né? É um cérebro
De um lado, claro, as características físicas de um cérebro mesmo, e do outro, como se fosse flores, né? Um jardim sendo regado. Lindo. E aí chega justamente no que o senhor falou, né? Sim, O racional, o ter que fazer algumas coisas para manter esse cérebro, sim. senão você pira, né? Nesse Ex- dia corrido, né? exato, exato. Então, coisa simples. Todo dia à noite eu gosto de sentar, pôr meu chá e ficar sentado no inútil, No ócio, no ócio. É um estoque emocional. estoque emocional. É um estoque emocional. Compreende ou não? Sim. Que estão andando de tanque vazio. Não, não, parou aqui. O que você tem que fazer? Rapaz, eu preciso fazer nada. Você entende ou não? E é uma coisa interessante, né? O senhor falou aí da questão. Meu irmão fala assim, ele é ortopedista. Eu disse, por que você escolheu ortopedia? Eles, porque ela é Precisa. precisa. Você quebrou a perna no meio em 3. Eu vou consertar. Você pode não ficar 100%, mas eu vou consertar aquele osso ali. Pronto. Acabou. Você vai A sair. relação dele com o osso é material. Exatamente. Você sabe quantas pessoas a gente na terapia é instruído? Atenda no máximo 5 pessoas por dia. 6 no máximo. Máximo, 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 máximo. Por quê? Porque é diferente eu estar em contato com o seu osso. 6 horas dá 6 horas por dia de trabalho, Aham. né? E fala assim, ó, e sábado e domingo não atenda ninguém, fica aqui, né? Cara, 6 horas só, é. Por quê? Porque eu, quando entro em contato com a sua alma, Tô absorvendo um monte. entendeu ou não? Aham. Quantas terapias eu parei. Rapaz do céu. Meu Deus do céu. Nossa, meu pai. E aí eu, né, dou aquela parada, Aham. né? Vou desplugando. Por quê? Porque você entra na vida daquela pessoa. Você entrou na alma. A alma não tem como. A alma não é o osso. Não é exato, né? Não tem uma conta exata aqui. Uhum. Né? Então, você entra na vida daquela pessoa e você vive a vida daquela. Atendi pacientes que eu falei, pô, peraí, minha cabeça aqui tá funcionando diferente, né? Atendi paciente que a mente dele muito acelerada, então, opa, eu precisei ir no psicólogo e pá, eu passei também. Falei, peraí, me dá uma. Todo psicólogo precisa passar, sabia? Sim, sim. E preciso dar uma calibrada aqui. E eu tenho muita experiência, mas eu, e aí eu vou seguindo ali o meu estoque emocional, regando, porque é O importante. senhor atende mais homem, mais mulher, mais adolescente, mais o quê? Mais mulher. É mesmo? É. Homem, Homem não. homem, ele só descobre que morreu depois que tá enterrado. A psiquiatra falou a mesma coisa. Ela atende mais mulher e ela falou uma coisa pesada, né? Porque o homem se dá os vícios para fugir de todo esse caos mental, se dá mais aos vícios. A mulher procura mais ajuda. A mulher, ela tem, primeiro ponto, ela pede mais ajuda. Segundo ponto, a mulher, ela recorre a menos fuga porque ela tem um freio moral maior. Uhum, uhum. Ela tem um freio maior, por enquanto, que a sociedade está querendo corromper, Corromper. mas ela ainda tem um freio moral maior. E, e o terceiro ponto é que o homem, ele tem menos conexão com essa subjetividade. Ele é mais prático. Ele sabe lidar melhor com o vazio. Entendi, Entendeu ou não? entendi. Tanto eu te falei assim, uma mulher não conseguiria morar na rua. E eu encontrei 108 homens morando na rua. E eles estão lá morando na rua. Nem todos estão usando droga. Conversando, não, não uso, não, não uso, não. Não, não, entendeu? E eles estão ali. Uma mulher não conseguiria se submeter àquilo. Porque ela não lida, ela não consegue lidar tão bem com o vazio existencial quanto o homem. O homem, ele tem uma resistência maior, por natureza. Nem que for pro inútil, como morar na rua.
E ele fica lá. Uma mulher, ela vai pra lá e ela, daqui a pouco, ela se suicida. Ou ela entra no... Outras mulheres que eu conheci morando na rua, vi, estava num estado tão ruim que não conseguia falar o próprio nome. Porque ela já tem uma sensibilidade muito maior. Entendi. Ela procura mais ajuda, né? É isso, ela procura mais ajuda. Pastorzão, muito bom Top conversar com o demais. senhor, muito bom. A hora eu tô boa. aqui controlando a hora. O pastor é a segunda vez que ele vem aqui. Vai ter a terceira, a quarta, a quinta. Bora, amei tá aqui. Quero ver você convidar. O próximo tem que estar com o André aqui, ó. O Já próximo a gente vai marcar com o André. vamos estar com o André aqui E na juntos. próxima eu vou trazer o meu presente. Não, eu vou trazer. Não, o presente do pastor é o estúdio, cara. É o maior presente de todos. O maior dos patrocinadores é o pastor Denis, né? Pastor, mas só pra gente finalizar aqui, o senhor tem só alguma mensagem para fechar pra galera aí, uma mensagem para quem tá procurando ajuda, quem tá procurando Cristo? Qual a mensagem que o senhor daria aí? Aí a gente vai para a parte final, que é rapidinho, só o bate-bola das perguntas educacionais. Legal. Eu coloquei um lema para mim em 2025. E eu queria colocar isso aqui, né? Isso mexeu comigo e seria uma mensagem aqui que eu queria trazer. Sem pressa, sem pausa e sem desculpa. Vamos viver assim. Que legal. Sem pressa. Isso vai exigir de você paciência. E sem o Cristo, sem a presença de Deus, você não vai dar conta. Você vai se irritar. E você vai ter que recorrer a uma ajuda maior. Né? Então, sem pressa. Mas também sem pausa. Devagar e sempre. Isso. Nós vamos sem pausa. Vai te dar uma consistência. Você decidiu estudar? Sem pressa e sem pausa. Mas o terceiro, você não esqueça. Sem desculpa. Legal. As desculpas, Aldrin, têm matado todos os votos que nós temos feitos. Isso é verdade. Se você encontrar com uma pessoa que se divorciou, você fala assim, sem dar desculpa, o que aconteceu? Ela não sabe te falar nada. Porque a desculpa vem na frente de tudo. Então, se nós tirarmos as desculpas, nós vamos acessar aquilo que o Jung disse, a nossa essência. Cai a máscara. A nossa essência vai aparecer, que aí entra naquilo que Paulo disse. Já não vivo eu, ao Cristo que vive em mim. Porque eu acessei minha essência tão forte. Porque eu acessei minha essência tão forte. Porque eu não pude mais dar desculpas. Então, viver uma vida sem desculpas vai ser uma vida plena. Sem pressa, sem pausa e sem desculpa. Os três aí, os pilares aí do pastor para 2025. Pastor, para finalizar, que eu sei que o pastor tem um compromisso daqui a 5 minutos. Bora lá. Mas ficava aqui o dia inteiro. Então, a gente que coisa aqui. Linda. Vamos lá, perguntas aí do Pod Pro. O senhor já respondeu da outra vez, mas pode mudar, não tem problema nenhum. Uma matéria predileta da escola. Uma matéria predileta. Filosofia. Agora estão tirando filosofia, tá bagunçando tudo, né? Estão tirando? Estão tirando essa reforma do ensino médio, diminui as aulas, mas vamos para frente. Filosofia, legal, tudo a ver com o senhor, né? Tem um professor que o senhor lembra? Pode ser da faculdade, pode ser... Tem uma professora da faculdade, eu não me lembro o nome dela, mas ela ficou na minha memória. Legal. Tem a disciplina? Ela ensinava a fazer roteiro, etc. Metodologia. Isso, metodologia. Isso. Nossa, gostaram, professora, de metodologia? Não, mas foi um motivo, eu gostei dela por uma única razão, né? Eu falei para ela, eu era um péssimo aluno. E aí eu falei para ela, professora, como é que faz para dar aula? Ela falou assim, tem que fazer mestrado. Eu falei, acabando a faculdade faz mestrado? Ela falou assim, eu fiz isso. Eu falei, eu vou fazer isso também. Ela falou, eu fiz. Eu falei, eu também vou fazer. Ela falou, você não. Ela percebeu. Aí eu falei assim, por que eu não? Você é ruim pra caramba. Você é relaxado. Você não dá conta. Rapaz, aquilo ficou na minha cabeça. Mas ajudou o senhor, né? Não, não esqueço dela. Então. Não esqueço dela. Passou a estudar, passou a ler, passou a correr atrás. Não esqueço dela. Que legal.
Um momento feliz da escola. Todos amavam ir para a Todos. escola. Ó, que legal. Eu amava estar naquele lugar. Eu amava o barulho do sinal. Eu amava chegar. Eu amava sair. Eu amava estar ali. É um ambiente de treinamento da alma. É muito bom. Eu amava aquilo lá. Eu Que era um legal. péssimo aluno, mas eu amava estar lá. Não ouço essa parte, tá, gente? Não ouço essa parte. Rafa, a gente vai cortar essa parte em sua homenagem, tá, Rafa? Ainda bem que você puxou a Morgana, Rafa. Ainda bem! Pastor, o senhor já falou aí que que gostava de estar na escola, né? E uma mensagem para essa galera. Não siga o exemplo do pastor, não seja mau aluno. Para a galera que está na escola agora, o que o senhor daria de mensagem? Aproveite. Aproveite. Viva esse momento intensamente. Faça amigos. Dê risada. Aprenda. Honre o professor. Honre aquele momento. Porque você vai se lembrar dele com uma alegria muito grande. Verdade. E faz falta, né? No futuro. Faz falta. Quem vive um período escolar saudável vai ser um adulto forte. Verdade. Eu não sei, estou falando aqui aleatório, mas eu penso nisso. É verdade. Ó a filosofia aí, voltando. Gente, mais um Pod Pro aqui. Senti falta do André, né? Com aquelas piadas dele aí no meio do caminho. Né? Senti falta do André. Mas, obrigado. Mais um Pod Pro. Obrigado, Car Shop, meu amigo Renan. Obrigado, Fernando Pedroso, com a Céltica e a Bike Hotel Serra do Japi. E mais uma vez, o pastor Denis aqui, que tem nos ajudado pra caramba. O nosso estúdio tá ficando bonitinho, né, pastor? Tá ficando lindo demais, moço. O nosso mesmo, que aqui eu também. Eu passo muito tempo aqui dentro, viu? Não, aqui é compartilhado. Eu falo que aqui é um hostel. Véi. Ah, e uma coisa importante, né? Quem quiser gravar o seu vídeo aqui, né, pastor? Legal. Quem quiser gravar aí uma aula, um podcast, algo do gênero, vai estar na descrição aí o número da gente, o número do pastor, Muito da bom. galera que está envolvido. O negócio tá profissional aqui. Gente, valeu, beijo. Mais um pra conta. Até mais. Se inscreve no canal, vai lá no YouTube. Valeu, beijos. Tchau.